Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Então vamos lá para mais um vídeo da série que eu tô contando, né? Como eu esperei a perda do meu filho. Nos últimos vídeos eu falei um pouco sobre a gravidez, sobre a fase de exames, né? Pra gente descobrir o que ele tinha. E hoje eu vou contar a partir da parte da cirurgia tudo que aconteceu. Quando o Heitor foi pro centro cirúrgico, que é uma parte assim difícil também, porque a gente entrega ele para as enfermeiras, para os médicos e com o coração apertado, com medo de que aconteça alguma coisa, mas com muita esperança de que dê certo. O médico, até eu quero colocar, fazer uma observação. No último vídeo eu falei que o médico que fez a cirurgia do Heitor foi o doutor Marcos, mas eu confundi, o doutor Marcos é o pediatra do Pedro, foi o doutor Paulo que fez a cirurgia dele. E na hora que eu entreguei ele, o doutor Paulo falou para mim que a cirurgia ia demorar em média de 2h30, 3 horas. Aí eu fui para a sala de espera, quando deu 1 hora o doutor Paulo me chamou e o meu chão abriu. Nossa, eu quase desmaiei porque eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Infelizmente, a nossa mente o normal é a gente sempre achar que que aconteceu alguma coisa ruim, a gente sempre pensar no ruim e não do bom. E eu achei que tinha acontecido alguma coisa, fui desesperada. Aí ele falou: calma, mãe, calma, tá tudo bem, a cirurgia foi ótima, deu certo, ele tá bem, ele tá estável, eles estão terminando lá os procedimentos, daqui a pouco você já vai estar com ele. Ai, aquilo me deu uma alegria muito grande, porque na minha cabeça tinha acabado, graças a Deus isso acabou, não preciso mais internar com ele, tá tudo certo. Depois de uma meia hora eu consegui estar com ele no pós-cirúrgico ali, né? Ele demorou um pouquinho para acordar ainda, por causa da anestesia, ele ficou um tempo ainda sonolento. Quando ele acordou, ele já estava bem, a gente pôde ir pro quarto e em seguida ele já mamou. Então ele estava bem bonzinho, nossa, estava ótimo. Isso era mais ou menos umas 5 horas da tarde. Quando era 7h30 da noite, eu fui dar banho nele e todos os dias depois do banho eu tinha que dar o antibiótico para ele, porque devido a esses problemas para evitar infecção. Quando eu dei o antibiótico, ele vomitou. E aí eu fui atrás da enfermeira, falou: o Heitor vomitou o antibiótico. Daí ela falou: então dá novamente. Dei novamente, ele vomitou de volta. E aí ela falou para mim: deixa, então deixa, não dá mais. E eu, né, obedeci. Não dei mais e ficou por aquilo. Só que aí depois disso o Heitor já não conseguiu mais mamar. Normalmente depois do banho ele mamava, ele não conseguiu mamar mais. Ele, tipo, o que? Ele mamou, ele vomitou. E aí ele começou a vomitar. De 40 em 40 minutos, meia hora, 20 em 20 minutos, 15 em 15 minutos, e foi diminuindo o tempo. Até que chegou num ponto assim que a cada 15, 10 minutos ele vomitava. Ele não tinha mais nada, ele só ele vomitava, vomitava, vomitava e passava mal e ficava cada vez ele aparecia mais fraco. Eu atrás das enfermeiras, né? Eu fiquei das 8 da noite ali da sexta-feira até 8 horas da manhã em pé, andando nos corredores e no posto de enfermagem pedindo por favor para alguém vir ver o Heitor, porque ele não estava bem, ele estava, né, ele estava fraquinho, eu via que ele estava mal, eu não podia deixar ele dormir, não tinha como deixar ele na cama dormindo porque ele podia se afogar com o próprio vômito. Então eu passei a noite toda com ele. A única resposta que eu tive durante a noite toda lá no hospital foi: calma, mãe, de manhã o médico vem ver ele. Na época eu não tinha conhecimento, não tinha, né, noção de nada. E a gente, quando você tá com o filho internado, você acaba ficando com muito medo. E é por isso que eu resolvi contar a minha história, porque eu quero mostrar para os pais que não, que eles devem ter alguma reação, eles devem reagir, eles não devem esperar e aceitar o que as pessoas falam. Se você vê que teu filho tá passando mal, que ninguém vem atender ele, faça alguma coisa, tenha alguma reação, porque eu me culpei durante muito tempo depois que o Heitor faleceu por eu não ter tido a reação. E eu fiquei lá, pedindo, 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 pedindo e nada. Nisso foi a noite toda. Quando era 8 horas da manhã do sábado, eles vieram buscar o Heitor para fazer exames, para ver o que estava acontecendo, por que ele estava assim e tal. Só que aí no meio dos exames ele teve uma convulsão. E assim, gente, de tudo que eu passei com o Heitor, de todas as fases,
esse momento foi o mais difícil. Isso sem sombra de dúvidas. A parte da convulsão, ele convulsionando e ele me olhando desesperado, assim, sabe, pedindo uma ajuda, e eu não tinha o que fazer, foi sem dúvida nenhuma a pior parte. Eu falo que nunca saiu da minha cabeça, nunca saiu da minha mente aquele momento, porque foi muito difícil mesmo. Nesse momento que ele começou a convulsionar, vieram 2 médicos atender ele. Até aquele momento, nenhum médico tinha vindo ver ele. Em 12 horas que ele estava passando mal dentro do hospital. Onde tinha um médico de plantão, mas que ninguém veio atender ele. Nesse momento, a médica, eram 2 médicos, a médica que veio atender ele já falou assim: parece bactéria. Quando ela falou isso, o meu chão abriu e eu fiquei desesperada, porque nesse período que eu tinha ficado com o Heitor no hospital, eu conheci muitas crianças que tinham tido infecção hospitalar e eu via as sequelas que elas tiveram, os problemas que elas tinham quando conseguiam sobreviver. Então aquilo me deu um desespero. Foi um momento assim que eu fiquei realmente com muito medo. Levaram o Heitor para UTI. Isso era umas 8h30, 9 horas da manhã. Eles doparam ele, né? E já entubaram. Aí a gente ficou o dia todo lá no hospital esperando. Teve um momento que o médico, o Dr. Paulo, ligou na verdade, foi um enfermeiro que me achou no hospital e veio e falou: olha, o médico, o Dr. Paulo, tá tentando falar contigo e não tá conseguindo. Vai para um lugar que tem área para ele falar contigo. Eu fui, liguei para ele e ele me falou assim: olha, mãe, eu preciso que você fique forte e que você se prepare, porque o caso do Heitor é muito grave e eu nunca vi, em todo esse tempo que eu trabalho com medicina, eu nunca vi um caso que evoluiu tão rápido quanto o Heitor e num grau tão alto de infecção. Eu não queria nem ouvir o que ele tinha para me falar. Porque eu tinha, nesse momento, eu não queria pensar que podia acontecer o pior. Eu falava: olha, doutor, Deus é maior e não vai acontecer. Ele falou: mas mãe, eu preciso que você se prepare, você tem que estar preparada, porque o caso dele é muito grave. Eu falei: eu não quero me preparar para isso. E durante muito tempo eu tive muita raiva desse médico. Durante muito tempo eu culpei ele e foi muito difícil perdoar ele, foi muito difícil. Por mais que hoje eu penso assim, nunca ele faria nada para prejudicar meu filho. Tudo que ele fez foi querer ajudar, tudo que ele fez foi tentar melhorar a saúde dele, mas no momento eu não conseguia. Eu tive muita raiva dele durante muito tempo. E ficamos lá na sala de espera, das 8h30 da manhã até 10 para meia-noite. 10 para meia-noite, a médica que atendeu o Heitor depois, né, que ele teve a convulsão, veio conversar com a gente. Era a médica do plantão, eu não lembro o nome dela, porque foram muitos médicos que passaram. E ela falou: olha, vocês têm que estar preparados, porque o caso do Heitor é muito, muito, muito grave e o risco de morte dele durante essa noite é muito alto. Então, fiquem preparados, a gente está fazendo tudo que a gente pode. Eles tinham demorado para dar um retorno para a gente, porque eles estavam fazendo os procedimentos que precisavam para manter ele vivo. E ela deixou a gente entrar, ver o Heitor. A gente conseguiu ver ele 5 minutinhos. E eu lembro que o enfermeiro que estava cuidando dele falou para mim: mãe, fica tranquila, porque os sinais vitais do Heitor estão melhores que os meus. Ele é um menino muito forte. E eu fui para casa com aquela esperança. Aí a gente foi atrás de uma outra situação. O Heitor não tinha sido batizado até aquele momento, porque durante o período que ele viveu, como ele internou algumas vezes tal, e eu sou católica, eu não tinha conseguido fazer o curso de batismo e a gente não pôde batizar ele. Cada um com as suas crenças, mas para mim era importante batizar ele. E aí eu fui, conversei com o diácono no domingo de manhã, o diácono da minha igreja, e ele aceitou fazer o batismo do Heitor no hospital. Meu irmão, que é o padrinho dele, veio de Mafra e a gente batizou ele. E ali aliviou um pouco meu coração, porque eu sabia: não, ele está batizado, agora Deus vai agir, vai acontecer. E
Aí a gente voltou para casa no domingo e aí tudo continuou mais ou menos na mesma situação até a terça-feira. Tá? E aí no próximo vídeo eu vou falar para vocês o que aconteceu a partir da terça-feira, para não ficar um vídeo tão longo também, porque eu sei que aí acaba ficando maçante. Compartilhe o vídeo, curte, se inscreve no canal, aí você ajuda o canal a crescer e alcançar as mãezinhas que estão precisando, que estão passando por isso agora e não estão sabendo entender. Então, eu peço para vocês que ajudem o canal, tá, pessoal? Obrigada!